Oi, gente. Pois é, o Matheus Motoboy, que foi agredido verbalmente pelo Matheus Herdeiro, eu vou chegar lá daqui a pouco, teve novos contornos agora. Agora tem Olavo de Carvalho, tem declaração do Bolsonaro, tem é, informações sobre a fortuna da família do herdeiro, do Matheus Herdeiro, que eu vou assim vou chamar ele para diferenciar do Matheus Motoboy, não é? E tem também doença mental na jogada. Então é uma quantidade grande de informações. Eu não vou ler todas as matérias, mas vou comentar o que é que elas estão trazendo. Então, por exemplo, aqui do painel político traz a informação que ele é contabilista, o tal do rapaz que agrediu o motoboy, e é seguidor de Olavo de Carvalho. E como seguidor de Olavo de Carvalho, isso reforça a minha tese é uma palavra forte, mas a minha perspectiva, o ponto que eu estava fazendo no outro vídeo, que gente como Olavo de Carvalho, Bolsonaro, eles criaram um contexto narrativo que favorece esse tipo de manifestação. Nesse caso, parece ser uma manifestação de uma pessoa com problemas mentais. Isso tem aqui, ó, ele já ofendeu pedreiro, segurança, disse aos vizinhos, e tem informação aqui, cadê? Que ele tem esquizofrenia e já fez falsa comunicação de roubo de carro à polícia, né? Matheus Abreu Almeida Prado, contabilista que foi detido após agredir e humilhar um motoboy em um condomínio em Valinhos, é portador de esquizofrenia, distúrbio psíquico que afeta a capacidade da pessoa de agir dentro da realidade e teria surtos. A informação foi dada pelo pai do contabilista em processo que foi arquivado por falsa comunicação de roubo de carro feito por ele em 21 de março de 2019. Eu não vou ler o resto da matéria, mas entra toda uma questão assim, ele está medicado, ele está recebendo tratamento, tem que receber, não é? Porque é, é perigoso uma pessoa com esse diagnóstico não estar sendo tratada e ter um histórico de agressividade, né? Assim, vendo pelas imagens, eu acho que ele não está tomando os remédios. Assim, e assim, e aí tem que falar com a família, tem que falar com as pessoas. Se ele começar a se tornar um perigo, até uma internação, alguma coisa do tipo, tem que ser avaliada, não é? Isso daí é uma coisa que tem que ser estudada, porque é uma questão muito séria a questão da doença mental no mundo todo, né? E essas pessoas é, são resultado também aí é que tá é, a agressão em si, ele pode não ser competente para responder por causa da doença mental. Mas o conteúdo da agressão de ser seguidor de Olavo de Carvalho, de estar se alimentando desse tipo de ideologia, isso daí tem responsabilidade as pessoas que são responsáveis por ele e deixam ele consumir esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo produz esse tipo de comportamento. Não é que todo seguidor de Olavo de Carvalho vai fazer isso, mas os seguidores de Olavo de Carvalho têm um percentual, uma probabilidade maior de realizar esse tipo de coisa, tendo em vista a ideologia contrária à classe trabalhadora, hostil à classe trabalhadora, que Olavo de Carvalho coloca, expõe ao mundo, não é? E influencia, inclusive, o Bolsonaro. Né? Tem aqui, ó, ele continuou as ofensas na própria delegacia. Agora, o Bolsonaro, ele evitou falar sobre racismo, ao comentar o ataque racista sofrido por motoboy. Ele falou em miscigenação. Olha a fala do Bolsonaro aqui. Ó. Independente das circunstâncias que levaram ao ocorrido, atitudes como essa devem ser totalmente repudiadas. A miscigenação é a marca do Brasil. Ninguém é melhor do que ninguém por conta de sua cor, crença, classe social ou opção sexual. Opção sexual? Não existe opção sexual. Existe orientação sexual. As pessoas não escolhem. Você escolheu ser hétero, Bolsonaro? Se você escolheu ser hétero, talvez você esteja combatendo sentimentos que existem aí. Enfim, não sei. Porque eu não escolhi ser heterossexual. Né? Os homoafetivos não escolheram ser homoafetivos. Basta você conversar com as pessoas. Quem é bissexual não escolheu ser bissexual. A opção parece que você escolheu. Não tem negócio de escolha, não. Mas, enfim.
E aí ele completou: que a indignação dos brasileiros sirva de lição para que atos como esse não se repitam. Todos somos iguais. Embora alguns trabalhem para nos dividir, somos um só povo. Meus votos de solidariedade e sucesso ao entregador Mateus, bem como toda a sua família. Deus o abençoe. Primeiro que nós não somos iguais. Devemos ter direitos iguais. Mas nós não somos iguais. Alguns, como esse agressor, nasceram em famílias com muito dinheiro, né? E isso deu a eles uma vantagem muito grande na vida, né? E é papel do Estado justamente tentar diminuir essas desigualdades que existem. Desigualdades de ponto de partida, desigualdades de outro tipo. Agora, é claro, quando ele diz que ninguém é melhor do que ninguém por causa de cor, né? É claro que eu concordo com isso, né? As pessoas devem ser avaliadas pelo seu caráter, né? Pela sua. Enfim. E aí muita gente caiu em cima do Bolsonaro, né? Ligou o modo Gilberto Freire 100%, não fala em movimento negro, nem validam tais pautas, empacota tudo nessa miscigenação e não somos um só povo, numa tentativa de desvalidar qualquer reivindicação. Um método, infelizmente, eficaz de silenciamento, né? Dizer que por causa da miscigenação nós não temos racismo é absolutamente falso. Nós tivemos miscigenação, é bom lembrar, uma miscigenação predominantemente forçada por violência, não foi uma miscigenação predominantemente amorosa, foi uma miscigenação permeada por muita violência. Tiveram casos desde o passado do Brasil e passando por a atualidade de miscigenação por afetividade, claro que existiu. E nos tempos atuais, essa miscigenação por afetividade ela é muito comum. Mas no passado, na história brasileira, é bom lembrar que a nossa miscigenação tem presença de uma violência muito, muito complicada. Para não entrar em maiores detalhes, né? A jornalista Mili Lacombe também criticou. Não existe opção sexual, é o que eu disse. Seu. Não vou ler. Acho que se eu ler, o YouTube vai desmonetizar esse vídeo. Esse vídeo já deve estar caminhando para ser desmonetizado, né? Mas ela diz que é orientação sexual. E esse tweet é para enganar quem? Você já foi acusado de racismo, LGBTfobia, apologia. Enfim, eu não vou nem. Enfim. E aí o povo lembrou das declarações racistas dele na época do Clube da Hebraica, né? Enfim, o negócio das arrobas. Todo mundo lembra. Eu já fiz vídeo sobre isso, né? É interessante como essa confusão deu pano para manga, né? Deu muito pano para manga na atualidade, né? Eu acho que alguns comentários precisam ser feitos. Sim, comprovou que ele tem doença mental, ele não responde. Mas existe aí uma probabilidade forte de negligência por parte da família, né? Ele está tomando os medicamentos, ele está sendo recebendo acompanhamento médico, clínico, regular. Uma pessoa com essa condição precisa disso. Isso é uma coisa. Uma outra coisa. O conteúdo, como eu já ressaltei no vídeo, o conteúdo da fala dele é um conteúdo que. Porque isso é importante, eu quero ressaltar. Racismo, ninguém nasce racista. Ninguém nasce com ódio a pobre, ninguém nasce com homofobia, ninguém nasce com esses preconceitos. Preconceitos, ódios, essas coisas são ensinados. Então alguém ensinou esse rapaz a ser dessa forma. Pode não ter sido a família. Pode não ter sido a família. Mas a família pode ter sido negligente. E ele aprendeu isso na internet. Pode ter sido também a família. Não sei. Não vou afirmar. Não vou afirmar porque eu não sei. Agora, alguém ensinou isso. E aí, a doença mental pode ter potencializado a forma como ele expressou. Né? Eu até queria entender no vídeo o que é que aquele outro rapaz, sem ser o motoboy, o outro rapaz estava falando, porque eu não consegui perceber exatamente o que é que ele estava falando. Eu queria entender também. Se vocês entenderam, coloquem nos comentários, porque tem um motoboy, tem ele e tem um outro rapaz. E eu não entendi o que esse outro falou. Né? Mas enfim, Bolsonaro criou um contexto narrativo
criou um momento, um zeitgeist, um espírito do tempo. Quer dizer, ele não criou sozinho, ele potencializou com a eleição dele aquilo que já vinha sendo construído pelo Olavo de Carvalho, pelo Nando Moura, pelos olavistas, por um monte de gente na internet. Quais são as características desse contexto? É um contexto que bota a culpa de tudo nos comunistas, diz que cuidar de pobre ou ter consideração com os pobres e querer políticas sociais que beneficiem a classe trabalhadora e os mais pobres é uma coisa horrorosa, tem que ser combatida, né? E ameaça a família tradicional, ameaça, enfim, aí vem teoria da conspiração, ameaça o mundo e um monte de coisa. Vocês já conhecem, que vocês já devem ter acompanhado no próprio YouTube as denúncias em relação a isso. E todas essas pessoas criaram um contexto em que essas ideias se disseminam. E é extremamente perigoso pensar que pessoas com problemas mentais podem estar absorvendo essas ideias. Porque imagine uma pessoa com problemas mentais absorve essas ideias e tem acesso a alguma arma. É uma tragédia esperando para acontecer. Então, vocês percebem a importância de se combater essas ideias. Porque essas ideias e a propagação delas é o combustível por trás do que esse rapaz fez nesse caso. Não se pode pensar que se trata de um caso isolado. Não, não é isso. Não, nem se justificar pela doença mental. A doença mental potencializa a forma como a pessoa interpreta e age com esse conteúdo, mas o software rodando no cérebro dele, o conteúdo que estava lá, foi colocado pela internet, foi colocado por um amigo, por um conhecido, por um familiar, mas foi colocado lá por alguém. Né? E ele absorveu. E fez o que fez. Agora imagine se ele tivesse armado ou alguma coisa assim. Enfim, é importante ter essa clareza da importância de se combater essa ideologia, esse sistema de ideias propagado pelo Olavo de Carvalho. Porque esse sistema de ideias é que alimenta esse tipo de atitude. E era isso que eu queria deixar muito, muito claro nesse vídeo. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nós temos todas as redes sociais no comentário fixado. Se não tiver nesse vídeo comentário fixado, veja vídeos anteriores que vocês vão achar. E é isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.